2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18. Eu vou ler o verso 16, a igreja lê o 17, e juntos nós leremos o 18. Diz assim: o desígnio e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Juntos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade singular de estarmos na tua casa. Momento tão especial, Deus, momento onde nós trazemos um pouquinho daquilo que viveremos eternamente na Tua presença, na companhia do Senhor e na companhia dos irmãos. Queremos que a Tua palavra nos fale mais uma vez. Isso só é possível se o Teu Santo Espírito trabalhar em nossos corações, para que nós entendamos, Deus, a Tua vontade para as nossas vidas e a coloquemos em prática. Nós suplicamos o Teu auxílio para isso, no nome de Jesus. Amém. Não tem nada melhor do que um especialista que entende de um assunto quando nós precisamos. Isso em todas as áreas. Se você precisa de um auxílio na economia e tem alguém próximo de você que você tem intimidade e sabe que essa pessoa é um expert no assunto, você recorre e a palavra dele é uma palavra de muita autoridade para você. Na saúde, quando nós precisamos de um auxílio de alguém que tem uma especialidade numa determinada área da medicina, que nós precisamos naquele momento, não tem coisa melhor do que você ouvir a orientação e a palavra de quem entende do que está falando. Isso, irmãos, em todas as áreas da vida. É muito bom nós estarmos cercados de pessoas que podem nos auxiliar ou nos ajudar naquilo que elas fazem de melhor, naquilo que elas estudaram e se aprofundaram. Isso nos ajuda a ter equilíbrio. A palavra de um especialista nos ajuda a dosar bem. Quando você vai fazer exercício físico, se você tem a oportunidade de ter um personal, alguém que te orienta ali naquele momento, ele vai dizer para você qual o peso adequado, ideal, para aquele exercício que você está fazendo. E não é você mesmo que tem que achar qual é o peso ideal, o material ideal para ser usado. É ele, porque ele é o especialista. Na nossa vida espiritual, o equilíbrio também depende de uma palavra especializada. E esse texto está falando de alguém que pode dizer para você e pode te orientar nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. Isso vai trazer para você equilíbrio quando você ouvir a palavra dessa pessoa especializada nas adversidades. O nome dele é Jesus Cristo. Ele entende do que ele fala. Ele sabe exatamente, quando nós estamos enfrentando dias difíceis, o que nós precisamos ouvir dele, porque a Bíblia vai dizer que ele é homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Então, ninguém melhor para nos orientar nas dificuldades do que ele, ninguém melhor para nos dar tranquilidade, equilíbrio, quando nós sentimos que as coisas estão se desequilibrando. Paulo também reconhecia Jesus como aquele que orientava a sua vida nas tribulações. Esse texto é um texto que Paulo está falando a respeito dos seus próprios problemas. Capítulo 1, do versículo 4 a 9, Paulo vai dizer que passou por muitas tribulações por causa do nome de Cristo, e essas tribulações elas foram aumentando de intensidade. Ele vai dizer que na Ásia ele chegou ao ponto de ser ameaçado de morte. Então ele diz que ele foi no mais alto grau, no penúltimo grau, antes da morte, ele foi ameaçado por ela. E ele diz que em todas essas coisas ele se apegou a uma verdade. A verdade que ele se apegou é que o Jesus que ele crê é um Jesus que ressuscita mortos. O que Paulo está dizendo para aquela igreja e para nós é que o nosso Jesus é um Jesus que resolve até o problema da morte. Se Jesus ressuscita mortos, certamente o problema que você entrou nessa igreja com ele hoje é menor do que a morte. E Jesus vai te ajudar a resolver. Esse é o raciocínio de Paulo. Nós temos um Jesus que resolve o problema do maior para o menor. Resolvendo o maior problema, que é a morte, ele garante para todos nós que todos os nossos demais problemas também estão debaixo do controle dele.
Deus nos dá vitória, diz Paulo no capítulo 2, do verso 14 a 17, Deus nos dá vitória diante das adversidades. Nós precisamos entender que somos vitoriosos em Cristo, e quando nós desenvolvemos essa dinâmica de confiar em Jesus e crer que nós somos vencedores no nome dEle, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. É isso que dá um nó na mente das pessoas que não creem em Jesus como Salvador, porque quando elas se deparam com cristãos que estão enfrentando dias difíceis e conseguem enxergar na vida desses cristãos verdadeiros, uma paz que não tem explicação, elas ficam perturbadas. Como pode, diante de um quadro tão complicado, alguém ter paz? E aí, dessa forma, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Paulo disse que, por isso, ele pregava e vivia Cristo. Isso equilibrava a sua vida, isso equilibrava a sua jornada. Não significa que a gente não vai ter problema. Paulo diz que a gente pode ter tribulação, mas não ficaremos angustiados. Nós poderemos estar perplexos diante de um determinado momento da nossa caminhada, mas isso não vai nos desanimar. Podemos até ser perseguidos, mas isso não vai nos tornar desamparados. Podemos estar abatidos, mas não destruídos, porque o Evangelho traz equilíbrio para a nossa vida, para o nosso coração. Daí Paulo vai dizer no capítulo 4, apegue-se à ressurreição, entenda que você pertence ao povo da ressurreição, a morte já não tem mais força sobre nós. Ó morte, onde está a tua vitória? Não há mais vitória para a morte naqueles que creem no Jesus que ressuscitou e no Jesus que é capaz de trazer vida aos que estão mortos. Se nós agora somos o povo da ressurreição, devemos experimentar, inundar os nossos corações dessa graça e glorificar a Deus na nossa jornada. Esse é o caminho para não nos desanimarmos. Esse é o caminho para não nos desanimarmos enquanto vivermos nessa terra. Por isso, depois dessa introdução, eu quero propor o seguinte tema para pensarmos nesse momento: o equilíbrio que produz ânimo. O equilíbrio que produz ânimo, disposição. Paulo diz, por isso não desanimamos. O que a gente tem que fazer para não desanimar na jornada? Porque tem momentos que dá vontade de desanimar. Tem momentos que nós somos abatidos. Tem momentos que nós somos feridos. Tem momentos que nós nos sentimos despotencializados para continuar na caminhada. E o que fazemos nesse momento? O apóstolo Paulo diz que para mantermos o equilíbrio e o ânimo nessas horas, é importante focarmos na realidade interior. Focar na realidade interior. Olhar para dentro, não é você fazer meditação transcendental, não. Fazer meditação transcendental pode até te deixar mais calmo. Mas o problema é que você vai olhando para dentro, 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 não encontra nada e vai olhando para dentro. Não é você ficar olhando só para dentro, não. Olhar para si mesmo vai dar pavor, vai dar desespero. É importante quando você olha para dentro e você descobre que lá dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Aí faz toda a diferença. Olhar para dentro não é porque a solução virá de dentro de você. Olhar para dentro é saber que a solução mora dentro de você. Porque a solução habita em você. E a solução é o próprio Deus que fez do seu coração a casa, a morada dele. Não tem coisa melhor do que ter essa convicção de que as coisas podem estar aqui no mundo externo desorganizadas. E olha como as coisas estão desorganizadas. A gente olha para um lado, a economia nos assusta. A gente olha para o outro, a política nos assombra. A gente olha para frente, não vê muita perspectiva de melhora, e isso pode gerar em nós uma certa angústia. E aí eu estou falando numa perspectiva macro. A sociedade, quando observa as coisas no nosso país e até no mundo, são inúmeras razões para a gente preocupar. E ainda tem as questões individuais, como pessoas, os nossos problemas psíquicos, emocionais, as questões familiares. E aí a gente começa a observar tudo isso, e agora temos o auxílio da revolução da informação, que a todo momento dispara no seu celular uma notícia que quer tragar a sua atenção, roubar a sua mente, e você está sempre conectado com as coisas exteriores desse mundo, sempre agitado, sempre pensando como solucionar esse problema, como resolver aquele, o que vai dar isso, como é que vai terminar essa lava-jato, como é que vai acabar
como nós vamos fazer no ano que vem para a eleição, como é que vai ser isso ou aquilo, e nós nos tornamos escravos das notícias e dos acontecimentos, e isso pode nos viciar ao ponto da gente baixar um aplicativo da UOL, para a UOL ficar te contando a todo momento o que está acontecendo. Eu fiz isso. E já estou apagando, porque não aguento mais, não é? É muita coisa acontecendo assim, e poucas notícias boas. Mas o mundo é assim, e o problema não é o mundo ser assim, e o problema também não é a gente estar informado de tudo isso. Qual o problema? O problema é quando nós achamos que a nossa vida depende dessas questões externas. É que isso que manda em nós, é isso que determina a nossa jornada e a nossa caminhada. O apóstolo Paulo vem dizer para mim e para você hoje, não são as questões externas que determinam a sua vida, não são as questões externas, não é o mundo que orienta você. Jesus Cristo pagou um alto preço, morreu e ressuscitou, enviou o Espírito Santo dele para habitar em você, para que nos momentos difíceis da vida, você se recolha no seu quarto, acalme o seu coração, olhe para o seu mundo interior e se lembre, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E Ele vai te fortalecer na jornada, Ele vai te sustentar na caminhada, e Ele vai dizer para onde você deve ir e o que você deve fazer, porque Ele cuida de você. Jesus Cristo disse para uma igreja lá no Apocalipse, esse versículo ele não é um versículo evangelístico, primariamente falando. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, quando eu entrar eu vou cear com a pessoa, e a pessoa vai cear comigo. A gente ouve muitas pessoas usarem esse versículo para evangelizar não crente, mas esse versículo está sendo escrito para uma igreja. Uma igreja. E para mim o que Paulo está querendo dizer nesse texto é exatamente isso. É necessário nós termos um tempo na nossa agenda para entrarmos no nosso quarto em silêncio, ouvir Jesus batendo na porta da nossa alma, a gente abrir a porta e falar, Jesus, entra e senta porque a coisa está complicada. E Jesus vai entrar, e Jesus vai sentar, até porque a casa é dele, a casa é dele, ele comprou essa casa, por um preço muito alto, pagou muito mais do que valia, não valia nada, ele deu o sangue dele, porque ele te ama, porque ele quer cuidar de você, você é uma propriedade muito importante para Jesus, muito importante. Evangélico, crente em Jesus, não pode ter autoestima baixa. Não pode, não pode, porque você vale muito. Quem olha para a cruz e para o preço que foi pago por você, você vai ser uma pessoa feliz com você mesmo, porque Jesus é quem diz o valor que você tem. Não é o mundo, não são os padrões sociais, não são as palavras ferinas que alguém te disse em algum momento da história. Quem diz o quanto você vale é Jesus. Mas Jesus não só diz não, Ele não só verbaliza o valor que você tem não, Jesus Cristo te compra, e o preço que Ele pagou revela o quanto nós valemos para Ele, valemos a vida dEle, Ele deu a vida por nós, e esse mesmo Jesus então Ele diz para mim e para você, abra a porta que eu vou entrar e a gente vai conversar, e eu vou trazer solução para os seus problemas, fique tranquilo, olhe para o seu mundo interior, não fique assombrado com as tempestades em volta, eu estou com você, e quando eu estou com o meu povo, eu guio o meu povo. Por isso, irmãos, nós precisamos meditar na palavra, porque a palavra diz como Deus cuida do seu povo. Deus consegue manter um povo no deserto por 40 anos. Esse povo não tinha onde plantar, Deus mandava comida do céu. Esse povo não tinha rios ali no deserto, Ele fazia brotar água da pedra. Esse povo não tinha fábrica para produzir roupas, Ele permitia que essas roupas não envelhecessem, nem as sandálias. Deus cuida do seu povo durante 40 anos no deserto, para dizer para mim e para você hoje no Rio de Janeiro, fica tranquilo que eu vou cuidar de você. Mas às vezes a gente está como a história de José, no meio da história, tentar entender os planos de Deus só com a metade da história é complicado, é muito difícil. Aliás, qualquer livro que você for ler, se você parar na metade, você não pode fazer uma análise do livro. A gente tem que ler o livro todo, para tentar entender o que o autor queria dizer. Quando você lê a história de José, se você terminar ali no ponto onde José vai
é vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito, você fala, pronto, está aí um indivíduo que teve a sua vida completamente arrebentada nessa terra. Mas não, você tem que ler o resto da história. Deus tinha projeto em todo aquele processo, e o projeto de Deus era salvar o próprio pai de José e todos os seus irmãos de uma grande fome que aconteceu no mundo. E Deus torna José o segundo homem mais importante do Egito. E aí, quando nós lemos a história completa, e para mim essa é uma das grandes funções da Bíblia, a Bíblia é um livro que mostra a história completa. A Bíblia é um livro que mostra que Deus tem projetos para a gente no começo, meio e fim. Os projetos de Deus têm começo, meio e fim. Tudo o que Deus faz é um processo, e nós temos que aguardar o processo. O problema é que quando nós estamos no meio do processo, sendo vendidos como escravos para o Egito, nós queremos entender o processo inteiro. E às vezes Deus não conta, porque a história é dele, ele só conta se ele quer. E a gente vai entender a história só no final, como foi com Jó. Jó não entende. Eu estava pensando em Jó essa semana, e eu, observando, Deus tira o patrimônio de Jó, Deus tira todos os filhos de Jó, as noras, os netos, Deus tira tudo de Jó, deixa só uma mulher, a esposa, para dizer para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. E Jó fala, não, fica quieta, mulher. Deus, por que o senhor não levou, né, Deus? Era essa, Deus, o senhor tinha que levar. Mas essa mulher também é tratada por Deus. Mas eu, pensando na história de Jó, eu deduzi o seguinte, se fosse eu, e eu acho que se fosse a maioria de nós aqui, não era melhor Deus ter levado o próprio Jó logo? Tem coisa pior do que você ir perdendo tudo que você ama ao seu redor? É melhor que Deus me leve, e Jó falou isso, por que o senhor não me tira a vida? Por que o senhor não me tira a vida? Me tira a vida que resolve. Mas Deus tinha projeto para Jó. E o texto termina dizendo que Jó passou a ter tudo 7 vezes mais. 7 é o número da perfeição. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Quem confia nele vai terminar na perfeição. Aguenta, irmão. Nós estamos no meio do processo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olhe menos para as questões exteriores e olhe para o interior. Vai lá, senta com Jesus, que Jesus te fortalece. Jesus te orienta, Jesus diz como você deve se comportar no percurso. Ele te anima, Ele dá para você todos os elementos necessários para que você vença cada parte da etapa. Não seja como os discípulos no barco, que ficaram tão atônitos com toda aquela tempestade em volta, com todos aqueles ventos, que eles então vão até Jesus, acordam Jesus dizendo, mestre, o senhor quer que a gente morra? E Jesus acorda do sono e fala, mas vocês estão com medo, eu estou no barco. E Jesus diz o que para eles? Homens de pouca fé. E Jesus então aquieta o vento, para o mar, cessa o mar. E os discípulos atônitos então perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Sabe quem é este? É o mesmo que cuida de você. Não se preocupe com a tempestade. Jesus está no barco com você. É isso que Paulo quer nos ensinar nessa manhã. Foque menos na tempestade. Isso não significa deixar de sofrer, porque a gente pode sofrer, mas isso significa confiar. Ele está no barco conosco. Ele está a cada momento nos auxiliando em cada parte da etapa. Olhe para dentro do seu coração, porque ali você vai receber o renovo do Espírito Santo. É paradoxal o que Paulo está ensinando aqui. O que ele está dizendo é, as coisas podem complicar no mundo exterior, mas internamente Deus te renova. Internamente Deus te refaz, internamente Deus te amadurece, internamente Deus trata você para que você seja um homem e uma mulher mais forte, temente a Ele, que o ama de todo o coração. Paulo vai escrever isso também lá em Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 16, posto esta causa, me ponho de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
o Espírito Santo de Deus derrama poder em nossos corações nos momentos difíceis que estão diante de nós. Somos fortalecidos por Ele. E é esse poder que também faz com que nós olhemos para Paulo ali em Atos capítulo 16, quando ele e Silas estão presos, acorrentados num lugar extremamente desagradável, úmido, frio, com todas as razões para queixar, para reclamar, para murmurar. E aí quando as pessoas vão lá fazer chacota com esses discípulos de Jesus, porque em nome de Jesus eles estão presos, por não reconhecer que César era o Senhor, mas sim Jesus era o Senhor, eles estão aprisionados, e quando eles vão lá ver o quanto aqueles 2 discípulos de Jesus estão humilhados, e os encontra cantando, louvando a Deus, pelo privilégio que Deus concede a eles de sofrerem pelo nome de Cristo. Esse é o Evangelho. As coisas não vão bem no lado externo, mas por dentro a gente sabe que o próprio Deus nos sustenta. O exterior está em declínio, mas o interior está em progresso. A vida cristã é assim. Às vezes a gente entra em algumas crises, nos ciclos da vida, né? Eu entrei nos 40 anos, presbítero Rui, fiz 40, e aí estou repensando a minha vida. Eu fico assim, será que eu vou viver o que eu já vivi? Será que vai chegar lá? Você já começa a ficar com a sensação, viu, adolescentes? Vai chegar. Esse apoderamento que vocês acham que tem aí, vai chegar. 40, se Deus quiser, orem para isso. Você começa a descobrir que está passando, não está passando, gente? Está passando para todo mundo, viu? Eu tenho uma frase lá em casa, a Isabela já está me repreendendo ali. Cada dia é um dia a menos. Mas é bom, porque aí eu digo para ela, amanhã eu vou cuidar melhor de você. Cada dia é um dia a menos. E se a gente se apega a esse mundo aqui, a gente começa a ficar apavorado. Mas eu sei que não tem ninguém apavorado aqui dentro. A gente começa a ficar preocupado. Eu estou passando. Na perspectiva humana, as pessoas começam a se desesperar. Mas Jesus Cristo vem para mudar completamente até isso. Porque o que Ele diz para nós é, cada dia que passa, é um dia a menos para a gente se encontrar. Cada dia que passa, é um dia a menos para voltar para a casa do Pai. E aí você tem que ir lá na parábola do filho pródigo. Voltar para a casa do Pai significa festa de arromba. A gente tem que encarar o nosso encontro com Jesus como sendo aquilo que mais de especial alguém pode experimentar. É isso que significa a vida para nós. Porque Jesus Cristo pagou um alto preço para transformar a nossa perspectiva de existência. A cada dia que passa, eu estou me aproximando daquilo que há de melhor para mim, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas nós não queremos largar isso aqui. A gente só vai acostumar com a ideia de querer largar isso aqui quando a gente começar a encher a nossa mente do que está nos esperando lá. Gente, o que a Bíblia diz que acontece lá é maravilhoso demais. Você vai ser recebido por Jesus Cristo. Já vai chegar assim. Vocês lembram de Estevão, quando estava sendo apedrejado? Estevão sendo apedrejado, ele tem uma visão do céu se abrindo e Jesus se colocando de pé para recebê-lo. Eu não sei se a gente está com essa bola toda, né? Nenhum de nós aqui está sendo apedrejado por Jesus, né? Eu não sei, teologicamente eu acho que Jesus não vai ficar de pé assim para receber a gente. Foi um momento muito específico, mas a gente vai se encontrar com Ele, a gente vai tocar nele, como Tomé tocou, não foi? Tomé lá todo duvidoso, Jesus fala, Tomé, toca aí. E Tomé tocou em Jesus, Jesus comeu peixe com eles. Imagina comer peixe com Jesus. Imagina você sair com Pedro, chamar ele num canto e falar, Pedro, como é que você nega, Pedro? Como que você nega, Pedro? Seu covarde. Conversar com Abraão, gente, e eu vou dizer o melhor da história.
por toda a eternidade. Num lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes. Mas a gente não deixa a nossa mente divagar para esses lados. A gente não deixa a nossa mente imaginar, sonhar e pensar a respeito dessa realidade, porque a gente está envolvido com tantas coisas aqui nessa terra. O que Paulo está dizendo é, vá para o seu mundo interior, senta com Jesus, começa a sonhar com isso, porque você foi chamado para essa realidade, que é o segundo ponto do nosso sermão. Se você quer ter uma vida equilibrada, animada, uma vida animada nessa terra, é preciso focar no mundo interior, porque é ali que você encontra com o Espírito, e é ali que o Espírito de Deus te fortalece, é ali que Jesus te fortalece. Mas a gente também precisa focar no eterno. A nossa vida mudou a perspectiva. Você não faz só planos para o tempo que você vai viver aqui. Não, eu pretendo viver aqui, trabalhar até tantos anos, depois que eu trabalhar até tantos anos, eu vou, com a minha aposentadoria, fazer isso, fazer aquilo, depois eu quero viajar assim, assado. Ok, tudo isso está certo, faça isso mesmo. Mas nós também precisamos entender que a nossa perspectiva mudou agora, porque tudo que a gente faz aqui precisa ser na perspectiva ou no crivo eterno. Nós somos cidadãos da eternidade, é isso que o apóstolo vem dizer, que nós estamos conectados agora a uma nova realidade. A aflição pode atingir o nosso exterior, a aflição também é temporária, Paulo diz, e é leve. Temporário e leve. Ah, pastor, Paulo não sabe do que eu estou passando para falar que é temporário e leve. Paulo sabe do que você está passando e talvez ele, no momento que ele escreveu, ele estivesse passando por problemas muito piores que os nossos. Mas ele está medindo os problemas dele com a trena da eternidade. Com a trena da eternidade. A nossa dificuldade é que nós queremos medir o nosso problema apenas com o presente que nós estamos vivendo. Não, no momento eu estou sofrendo muito. Ok, esse problema toma todo o meu momento, então eu estou entregue completamente ao problema. Paulo diz, não, a sua medição está equivocada. Você precisa olhar para o seu problema entendendo que você é muito mais do que um ser do presente, você é um ser que agora vai viver por toda uma eternidade. Aguenta firme que o problema vai passar. Paulo diz também que o problema é leve. Leve significa, no grego, insignificante. Puxa, mas Paulo está dizendo que o meu problema é insignificante, já não gostei dele. Não, Paulo está dizendo que, diante do significado, do peso eterno, o nosso problema é pequeno. Diante de tudo aquilo que nós vamos receber. A ressurreição de Cristo precisa transformar os nossos parâmetros de medição. Agora, tudo precisa ser na perspectiva da eternidade. Meça tudo na perspectiva da eternidade. Eu li uma frase do Hendrickson, e ele diz o seguinte sobre os nossos sofrimentos. Ele fala, quem abre a porta para entrar, o problema na nossa vida é o próprio Deus. Guarda isso. Isso foi muito importante para a minha vida nessa semana. Quando a minha sobrinha de 2 anos foi diagnosticada com Guillain-Barré. E a nossa família ficou naquele estado de choque. E eu estava preparando esse sermão. E eu li essa frase do Hendrickson, quando ele diz, é Deus quem abre a porta para a entrada dos problemas na sua vida. E Ele vai permitir que passe o problema do tamanho que você consegue suportar. Irmãos, quantos milagres eu presenciei essa semana com a minha família. Minha sobrinha está internada num centro de referência em Goiânia, HDT, de doenças tropicais, tratando com o que tem de melhor na região. E já está bem, graças a Deus. Já está se recuperando, comendo petinha, toda feliz e sorrindo. Mas como é difícil quando o problema aparece e você fala, Deus, o que é isso? E Deus diz, né, gente? A gente tem dificuldade de absorver. Relaxa que eu estou com você nesse negócio. E quantas vezes Deus já não esteve conosco em tantas outras coisas, mas a gente insiste em desconfiar, insiste em questionar quando nos deparamos com as adversidades. Mas aí, o apóstolo Paulo vai dizer
que os nossos problemas precisam ser medidos na perspectiva da eternidade. E quando nós olhamos dessa forma, nós entendemos que tudo é passageiro, o que fica é o amor, o que fica é o que é eterno. Paulo e Barnabé disseram na Ásia Menor, lá em Atos 14, 22, é preciso que passemos por muitas tribulações para que entremos no reino de Deus. Eterno peso de glória significa que o que está nos esperando na eternidade é algo que a gente não pode calcular, de tão grande, de tão maravilhoso que é. Romanos 8,18 diz, porque para mim, Paulo dizendo, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós precisamos encher os nossos corações de Deus. E enchemos os nossos corações de Deus quando nós olhamos para dentro de nós e nos envolvemos com Ele numa vida de devoção, de gratidão e de adoração. Quando nós enchemos os nossos corações de Deus, nós enchemos também o nosso coração da perspectiva eterna. E quando nós enchemos os nossos corações dessa perspectiva eterna, nós começamos a visualizar o que é invisível. Porque não dá para enxergar tudo isso que a Bíblia promete acerca da eternidade. E esse é o terceiro ponto. Uma vida equilibrada, para manter o ânimo, é necessário você focar no invisível, no interior, no eterno e no invisível. Não está diante de nós agora acessível a vida eterna, no sentido celestial, né, pleno. Nós já somos cidadãos da eternidade, mas não plenamente, porque vivemos num mundo que ainda tem os efeitos do pecado. Nós não podemos acessar esse mundo perfeito ainda. A gente até quer, se esforça para isso, mas não tem como acessar. Mas nós temos que sonhar com Ele, almejá-lo, desejá-lo, porque isso vai nos animar na caminhada. Não se atente para o que é visível, mas para o que é invisível. A atenção é dominada aqui nessa terra pelo que é visível. A gente está sempre atento àquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. E Deus está dizendo, aprenda a olhar e a enxergar a vida com os olhos eternos, com os olhos da eternidade. Você é um cidadão celestial, você tem dupla cidadania. Tem tanta gente feliz, trabalhando duro para pegar uma cidadania europeia para ir embora desse país, não é? Eu estou fazendo de tudo para pegar a minha cidadania porque eu vou embora, esse país está em crise. E muitos estão indo, sabemos que muitos estão mudando aqui porque não estão aguentando a pressão. Quer dizer para você que crê em Jesus como Salvador, você também tem dupla cidadania. E olha que não é para a Europa, não. É para a eternidade. E você vai chegar lá na eternidade. E você vai viver com Cristo, com todos os santos, para todo sempre. O espiritual também explica o mundo material. Aprenda a ler o que está acontecendo numa perspectiva bíblica, espiritual. O que Deus tem a dizer? Por que o país está como está? Quais foram as apostas erradas que foram feitas? À luz da Bíblia você consegue entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Olhar para o eterno nos anima quando vivemos no temporal. Olhar para a ressurreição nos anima diante da mortalidade. Olhar para Cristo nos anima diante das provações. Não retire os seus olhos da realidade eterna. Para nós, ela é real. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é invisível, porque ainda não podemos enxergar, e naquilo que é interior. Dessa forma, nós teremos uma vida equilibrada, e esse equilíbrio produzirá ânimo, enquanto ouvimos tantas vozes desanimadas a todo tempo. É gente desanimada com tantas áreas da vida. O povo de Deus foi chamado para ser um povo animado, um povo feliz, um povo que tem paz, um povo que tem alegria, porque Jesus Cristo transforma completamente toda a nossa perspectiva de enxergar a existência. Quero concluir esse sermão voltando à nossa introdução. Quando nós estamos em apuros, gostamos de ouvir a voz de uma pessoa que é especialista no assunto. E a palavra de Deus para você é a palavra daquele que é especialista em enfrentar tribulações. O próprio Jesus Cristo, que fez de Paulo seu discípulo, para também aprender a enfrentar tribulações. Para que nós hoje, 2000 anos depois, aprendamos a enfrentar as tribulações, enxergando da maneira correta os nossos valores e a nossa jornada, aprendendo cada vez mais a entender que
nós não somos daqui, aqui não é a nossa casa, estamos aqui por um tempo, tem algo muito maior nos esperando. E à medida que a gente enche os nossos corações dessa realidade, nós nos animamos, mesmo diante das provações, porque o Espírito Santo de Deus confirma em nossos corações que nós somos filhos do Altíssimo. E isso vai nos fortalecer quando as adversidades tentarem bater a porta. Que o Senhor derrame sobre o seu coração ânimo, alegria e disposição. Sempre lembrando, somos cidadãos da eternidade. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Quantas coisas temporais, visíveis, externas, estão tragando a sua atenção, estão te envolvendo, estão enchendo a sua agenda, para que você não tenha tempo para pensar naquilo que é invisível, naquilo que é interno e naquilo que é eterno. Quanto você tem se preocupado com os valores da eternidade? Quanto você tem focado naquilo que anima você diante de tantos atropelos que te cercam? Lembre-se, quando você olha para o seu coração, quando você olha para o seu mundo interior, Jesus Cristo pagou muito caro para fazer desse lugar a sua casa. E Jesus está ali, dentro de você, com seu Santo Espírito, assentado, esperando você para sentar com Ele, para conversar, para que Ele pastoreie o seu coração, para que Ele faça com que você entenda as realidades espirituais. Aprenda a colocar como prioridade na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam colocadas no lugar, enquanto vivemos aqui. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, teus filhos, às vezes tão dispersos, desfocados, baratinados, batendo a cabeça de um lado para o outro, preocupado com uma coisa e com outra, fazendo dos atropelos dessa vida uma agenda normal, fazendo dos atropelos dessa vida algo como se fosse corriqueiro. E nos esquecemos de alimentar, de tratar aquilo que nos transporta para uma realidade eterna, invisível e interior. Oh Deus, equilibre a nossa vida. É claro que nós temos que cumprir com os nossos compromissos nessa terra. O problema é que a gente não tem cumprido com os nossos compromissos eternos. Nos ajude, Deus, a dar a atenção devida para um relacionamento íntimo, profundo e sincero contigo, para que a nossa cosmovisão, para que os nossos valores, para que as nossas prioridades sejam transformadas. O Senhor sabe, Deus, quem entrou aqui nesse lugar hoje, desanimado, abatido, triste, sem esperança. Encha, Pai, com Teu Santo Espírito esses corações, que eles aprendam a ler a vida não na perspectiva do problema, mas que eles aprendam a ler a vida diante daquilo que Cristo conquistou para cada um deles, que é a vida e a vida eterna. Certamente isso nos dará ânimo na jornada. Isso nos ajudará a vivermos dias difíceis e de tribulação. Que o Senhor fortaleça, anime e sustente o Teu povo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.